Caríssimos católicos apostólicos romanos, filhos da única igreja fundada por Jesus Cristo, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, no Evangelho de São Mateus 16:18 diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Jesus diz: edificarei a minha igreja no singular. Ele não diz: edificarei as minhas igrejas no plural. Está claro que Jesus Cristo fundou somente uma igreja. Só existe um Deus, só existe uma igreja verdadeira. No Evangelho de São Mateus 16:18 diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Nós, católicos, devemos amar e defender a Igreja Católica. A Igreja Católica é odiada, é perseguida por todas as religiões e seitas espalhadas pelo mundo. Todas as religiões e seitas odeiam e perseguem a Igreja Católica, porque a Igreja Católica é a única igreja fundada por Deus. O Papa Francisco é o Papa da Igreja Católica. Não existe outro Papa. Muitas pessoas estão xingando o Papa. Quem não gosta do Papa, reze por ele e cale a boca. Esses católicos que xingam o Papa
de antipapa e anticristo, tem o demônio na alma. Santa Catarina de Sena, na carta 28, número 4, diz: ainda que o Papa fosse um demônio encarnado, jamais devo levantar a cabeça contra ele. Santa Catarina de Sena, carta 28, número 4. Muitos católicos vivem na lama e xingam o Papa. É preciso rezar pelo Papa e calar a boca. Quem afirma que o Papa Francisco não é o sucessor de São Pedro está excomungado. Na Constituição Dogmática Pastor Eternos, de 18 de julho de 1870, diz: se alguém negar que o Romano Pontífice é o sucessor de São Pedro no mesmo primado, seja excomungado. Constituição Dogmática Pastor Eternos, de 18 de julho de 1870. Estimado católico, esse negócio que dizem por aí, que todas as religiões são boas e iguais, é heresia. Heresia chamada indiferentismo religioso. Muitos dizem, falando de Deus é o que importa. Claro que não, isso é um erro. O demônio também disse para Jesus: tu és o Santo de Deus. Lucas 4:34. Não basta falar de Jesus, mas é preciso pertencer à única igreja fundada por Ele. Só existe uma igreja fundada por Deus, é a Igreja Católica Apostólica Romana. As religiões e as seitas espalhadas pelo mundo são todas falsas, fundadas por homens pecadores. Somente a Igreja Católica foi fundada por Deus. Fora da Igreja Católica não há salvação. Para se salvar, não basta o batismo e a fé, mas é preciso realizar o bem. É preciso praticar boas obras, como ensina São Pio X no Catecismo Maior. Não basta a fé para se salvar. O demônio tem fé e está no inferno. Carta de São Tiago 2,19. Existem milhões de católicos servindo ao demônio com seus maus exemplos e escândalos. Jesus disse que o sal insosso, isto é, que perdeu o sabor, deve ser lançado fora e pisado pelos homens. Mateus 5,13. Para que serve o católico que não segue os ensinamentos da Santa Igreja? Para que serve o católico que vive dentro da Igreja como defunto? O Concílio Vaticano II, Lumen Gentium, número 14, diz que esses católicos não se salvarão. O católico só de nome não se salvará. O católico só de batismo e fachada, o católico não praticante, não se salvará. Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar. É grande ingratidão desprezar esse Senhor. Milhões de pessoas desprezaram a Jesus, nosso Salvador,
e se aderiram ao demônio. São amigas íntimas de Satanás. Caríssimo católico, vamos refletir sobre os santos reis, os reis magos. Poucas pessoas meditam sobre eles. Nessa reflexão, são 10 mensagens sobre os reis magos. São pequenas mensagens que ajudam a conhecer melhor esses homens. Essa matéria é ampla. São 70 mensagens sobre os reis magos. A dividimos em 7 partes. Essa é a 7ª e última parte sobre os santos reis, sobre os reis magos, da 61ª até a 70ª mensagem. No Evangelho de São Mateus, capítulo 2, do versículo 1 ao 12, diz: Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram magos do Oriente a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus, recém-nascido? Com efeito, vimos a sua estrela no seu surgir e viemos homenageá-lo. Ouvindo isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda Jerusalém. E convocando todos os chefes dos sacerdotes e os escribas do povo, procurou saber deles onde havia de nascer o Cristo. Eles responderam: em Belém da Judeia, pois é isto que foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és o menor entre os clãs de Judá, pois de ti sairá um chefe que apacentará Israel, o meu povo. Então Herodes mandou chamar secretamente os magos e procurou certificar-se com eles a respeito do tempo em que a estrela tinha aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide e procurai obter informações exatas a respeito do menino, e ao encontrá-lo, avisai-me, para que também eu vá homenageá-lo. A essas palavras do rei, eles partiram, e eis que a estrela que tinham visto no seu surgir ia à frente deles, até que parou sobre o lugar onde se encontrava o menino. Eles, revendo a estrela, alegraram-se imensamente. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o homenagearam. Em seguida, abriram seus cofres e ofereceram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra, avisados em sonho que não voltassem a Herodes, regressaram por outro caminho para a sua região. Conferir Evangelho de São Mateus, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. 61ª mensagem sobre os reis magos, intimidade com Deus. Repito, intimidade com Deus. No horizonte de cada católico aparece com frequência uma estrela. É a inspiração íntima
e clara de Deus, que o convida a um ato generoso, a um desapego e a uma vida de maior intimidade com Ele. No Evangelho de São Mateus 2, 10, 12 diz: eles, revendo a estrela, alegraram-se imensamente. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria sua mãe e, prostrando-se, o homenagearam. Em seguida, abriram seus cofres e ofereceram-lhe presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho que não voltassem a Herodes, regressaram por outro caminho para a sua região. Mateus 2, 10, 12. Os santos reis foram amigos íntimos de Deus. Cumpre seguir esta estrela com a fé, com a generosidade e a prontidão dos reis magos. Repito, cumpre ao católico seguir esta estrela com fé, com a generosidade e a prontidão dos reis magos, não deixar para depois, mas seguir imediatamente essa estrela enviada por Deus. Então, essa estrela nos conduzirá infalivelmente ao encontro com Deus, nos levará àquele Senhor que o nosso coração procura com amor sincero. Estimado católico, não basta buscar a Deus, mas é preciso buscá-lo com sinceridade, no caminho da verdade, abandonando completamente o caminho da falsidade e da mentira. Quem caminha na presença de Deus vive feliz e seguro, porque Deus é segurança total e somente em Deus a nossa alma encontra o repouso tão desejado. Para ser amigo íntimo de Deus, é preciso lutar com garra contra o pecado mortal e também contra o pecado venial. Deus e o pecado não combinam. Muitas pessoas vivem no pecado e dizem que Deus perdoa tudo. Claro que Deus perdoa tudo, mas Deus exige o arrependimento e o propósito firme de mudança de vida. A coisa não é tão fácil como muitos padres estão pregando no altar. Deus é Pai, não palhaço. Deus é amor, mas é amor exigente. Não é esse melado que estão pregando na televisão, rádio e em muitos altares. Estão pregando uma misericórdia mentirosa, inventada e perigosa. 62ª mensagem sobre os reis magos: estar com Jesus. Quão felizes foram os dias que os reis magos passaram em Belém, perto do menino Jesus, perto do menino Deus, sob o influxo desse divino sol da santidade incriada e encarnada. A sua fé se vivificou e fortificou singularmente, e seu fervor cresceu na visita ao amado menino.
cresceu na visita ao menino Deus. Quantas luzes e inefáveis consolações não receberam então? Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o homenagearam. Estimado católico, os reis magos viram o menino Jesus, viram a Virgem Maria e viram também a São José. Ficaram perto do menino Deus, do menino Jesus, por algumas horas. O católico que se aproxima do sacrário fica também perto de Jesus sacramentado. Aquele menino de Belém está na hóstia consagrada, mas muitos católicos preferem os botecos, praias, salões de bailes e novelas, por isso não são felizes. Feliz da pessoa que despreza as coisas caducas e passageiras desse mundo para viver na amizade de Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador. Quem possui Jesus não necessita das vaidades desse mundo passageiro. Tomás de Kempis escreve: estar com Jesus é doce paraíso. Quem vive sem Jesus caminha na escuridão e vive no vazio. Repito, estar com Jesus é doce paraíso, escreve Tomás de Kempis. Quem vive sem Jesus caminha na escuridão e vive no vazio. 63ª mensagem sobre os Reis Magos: agradecer a Jesus Cristo. Repito, agradecer a Jesus Cristo. Os santos reis não cessavam de agradecer a Jesus Cristo, que os chamara de preferência a todos os pagãos, dando-lhes a ventura de o conhecer, adorar, amar e consagrar-se a Ele. Quantas vezes reiteraram o oferecimento de seu coração, de sua vontade, de seus bens, de sua pessoa, para testemunharem ao Salvador o seu inteiro devotamento. Eles, revendo a estrela, alegraram-se imensamente. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o homenagearam. Estimado católico, nós devemos agradecer continuamente a Deus pelas graças recebidas e pedir-lhe perdão pelas ingratidões e indiferenças. Sabemos que a ingratidão é um vício horroroso e monstruoso. A delicadeza de sentimentos vai se tornando cada vez mais rara. Vivemos no século da ingratidão. A maior ingratidão é para com Deus. Milhões de pessoas já voltaram as costas para Deus, desprezam completamente o Criador. Poucas pessoas exclamam como Davi, como está no Salmo 116:12: como retribuirei ao Senhor todo o bem que me fez? Salmo 116:12: conferir
na Bíblia de Jerusalém. Estimado católico, Jesus Cristo é o nosso grande amigo. Jesus é o nosso melhor amigo. Devemos agradecê-lo por tudo. Devemos agradecer a Jesus todos os dias por tantos favores e graças recebidas. Aquele que não agradece a Jesus possui o coração petrificado, ou melhor, possui uma serpente no peito. 64ª mensagem sobre os Reis Magos, o bom exemplo da Virgem Maria e o bom exemplo de São José. A Virgem Maria e São José contribuíram com os seus santos entretenimentos a aumentar nos Reis Magos os sentimentos de confiança e de amor de que estavam penetrados. Devemos aproximar as pessoas do caminho da salvação, principalmente com o nosso bom exemplo. O padre Bernard Häring diz: não existe meio mais certo e eficaz para exercer influência direta sobre o próximo do que o bom exemplo, ensina o padre Bernard Häring. Estimado católico, os santos reis ficaram encantados com o bom exemplo de Maria e de José. A caridade do casal, a bondade, a atenção, a humildade, a pobreza, o recolhimento, a oração, o silêncio do casal. Deus quer que nós católicos iluminemos a todos com o nosso bom exemplo. Devemos ser sal da terra e luz do mundo. Devemos iluminar com a nossa santidade de vida. O mundo necessita de católicos santos. O bom exemplo arrasta as pessoas para o bom caminho, para o caminho da luz, para o caminho da santidade. Hoje, infelizmente, muitas pessoas criticam e xingam Nossa Senhora. São pessoas bocudas que não conhecem a Bíblia. Na Bíblia diz que todas as gerações deverão chamar a Virgem Maria de bem-aventurada, isto é, de santa. Lucas 1:48. Repito, na Bíblia diz que todas as gerações deverão chamar a Virgem Maria de bem-aventurada, isto é, de santa. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 48. Será que os inimigos de Maria conhecem essa passagem bíblica? Lucas 1:48. Os inimigos de Nossa Senhora elogiam Judite, Esther, Débora, Ruth e outras mulheres da Bíblia e desprezam a Virgem Maria. Nenhuma dessas mulheres carregou no ventre por 9 meses o Deus eterno, somente Maria o carregou. Os inimigos de Nossa Senhora são serpentes venenosas. Isso mesmo, os inimigos de Nossa Senhora são serpentes venenosas.
65ª mensagem sobre os Reis Magos, falar de Jesus Cristo ao próximo. Repito, falar de Jesus Cristo ao próximo. Com saudades, os santos reis deixam Belém, o que também nós deveríamos fazer em nossas visitas a Jesus sacramentado. Ao voltarem para suas terras, tomam outro caminho, ensinando-nos assim a nos tornar melhores em nossas conversas com Jesus na igreja. Chegados a seus lares, os santos reis apressam-se a publicar o nascimento do Messias prometido e a conquistar amigos e discípulos para Jesus Cristo. A conduta dos Reis Magos confirma as palavras. Todos se enchem de admiração ao vê-los, tão humildes, tão pacientes, tão caridosos, tão recolhidos, tão assíduos à oração, tão cheios de fervor em propagar a verdadeira crença no Messias. Estimado católico, isso deveria operar em nós, católicos, membros da Igreja Católica, única igreja fundada por Jesus, o frequente contato de nossa alma com Jesus Cristo. Está claro que nós temos o dever de imitar o exemplo dos Reis Magos que chegaram em seus palácios e começaram a falar de Jesus, a conquistar pessoas para Jesus Cristo. Nos nossos santuários achamos o que os Reis Magos encontraram em Belém. Nas nossas igrejas, nos nossos templos, achamos o que os Reis Magos encontraram em Belém. Primeiro, santos conselhos dados pelos lábios sacerdotais no confessionário e no púlpito. Segundo, doces entretenimentos com Maria e José em suas imagens. Terceiro, inúmeras graças por parte do Salvador presentes sobre os altares ou nos tabernáculos. Estimado católico, os Reis Magos não ficaram indiferentes, frios e apáticos como milhões de católicos batizados e crismados. Chegando em seus lares, falaram da grandeza de Jesus para todos. Repito, os Reis Magos, chegando em seus lares, em seus palácios, falaram da grandeza de Jesus para todos, para os amigos, familiares e estranhos. Nós, católicos, não podemos deixar de falar de Jesus para o próximo, principalmente para os que vivem distante de Deus. Hoje, milhões de católicos falam de novelas, futebol, pescaria, pornografia e outros assuntos e desprezam completamente a Jesus Cristo, que nasceu para nos salvar, e depois querem ser felizes. Tudo o que acontece nesse mundo, prezado católico,
É vontade de Deus ou permissão dele? Isso mesmo, vou repetir. Abra bem os ouvidos. Tudo o que acontece na terra, tudo o que acontece nesse mundo é vontade de Deus ou permissão dele. Quem sabe o coronavírus veio sacudir essa humanidade indiferente, apática, fria e podre. Repito, quem sabe o coronavírus veio sacudir essa humanidade indiferente, apática, fria e podre. Quem sabe ele veio acordar os homens que estão dormindo nos braços do capeta. Vamos acompanhar com muita atenção esse coronavírus. Quem sabe o coronavírus veio lembrar as pessoas de que existe um Deus. Vamos acompanhar com atenção e cuidado esse coronavírus. Vou repetir. Pode perguntar para o padre da sua paróquia, perguntar para o bispo da sua diocese se não é verdade que tudo que acontece na terra é vontade de Deus ou permissão dele. 66ª mensagem sobre os Reis Magos não percorrer o mesmo caminho. Repito, não percorrer o mesmo caminho. Estimado católico, os Reis Magos, ao voltar ao seu país por outro caminho, nos ensina uma grande lição. Nossa pátria é o paraíso, nossa pátria é o céu. Depois de termos conhecido a Jesus, nosso Deus e Salvador, nos está proibido voltar a esta pátria pelo mesmo caminho que viemos percorrendo. Portanto, nos distanciamos desta pátria pelo orgulho, a desobediência, o apego às coisas visíveis e comendo o fruto proibido. E não podemos voltar a ela senão pelo caminho das lágrimas, da obediência, do desprezo das coisas visíveis e refreando os apetites da carne, escreve São Gregório Magno. Prezado católico, aquele que encontrou Jesus não pode mais percorrer o caminho antigo, isto é, do pecado, mas deve agora percorrer o caminho da luz, do bem, da santidade, das boas obras, da verdade, da caridade e da confiança em Deus, nosso Criador. Aquele que abriu o coração para Jesus Cristo é uma nova criatura. Deixou o homem velho e se revestiu do homem novo. Imitemos os santos reis, percorrendo outro caminho, o caminho da verdadeira alegria, o caminho da santidade. Os santos reis voltaram para os seus palácios com o coração desejoso de fazer o bem, de buscar a santidade de vida. 67ª mensagem sobre os Reis Magos. Quem abandona a Cristo volta a Satanás.
Repito, quem abandona a Cristo volta a Satanás. Prezado católico, não era possível que os que tinham vindo de Herodes a Cristo voltassem de Cristo a Herodes. Verdadeiramente, os que, tendo abandonado a Cristo pelo pecado, se voltam a Satanás, porque o pecado afasta o homem de Deus, afasta o homem da graça de Deus, e pela penitência o homem retorna a Jesus Cristo, nosso Salvador. Porque quem esteve na inocência, quando não sabia o que era o mal, facilmente é enganado, mas quando há experimentado o mal, no qual há caído, e recorda o bem que há perdido, volta com arrependimento a Deus, volta com arrependimento ao Criador. Porém, quem, havendo abandonado ao diabo, volta-se a Cristo, dificilmente volta ao diabo, porque, enquanto se alegra com o bem que há encontrado e lembra-se dos males de que se livrou, dificilmente volta ao mal, escreve Pseudo Crisóstomo. A palavra de Deus em São Mateus 2, 10, 12 diz sobre os santos reis. Eles, revendo a estrela, alegraram-se imensamente. Ao entrar na casa, isto é, na gruta, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o homenagearam. Em seguida, abriram seus cofres e ofereceram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho que não voltassem a Herodes, regressaram por outro caminho para a região. São Mateus 2, 10, 12. Estimado católico, os reis magos não foram até Herodes após terem visitado o menino Jesus, mas voltaram por outro caminho. Não disseram para Herodes onde estava o menino Deus, não entregaram Jesus nas mãos de Herodes, rei mentiroso, cruel e assassino. O católico que ama a Jesus não o entrega nas mãos dos inimigos. 68ª mensagem sobre os reis magos. Onde está Jesus, aí está Maria. Repito, onde está Jesus, aí está Maria. Estimado católico, ao entrar na casa, isto é, na gruta, viram o menino com Maria, sua mãe. Repito, ao entrar na casa, isto é, na gruta, os reis magos viram o menino Jesus com Maria, sua mãe. É próprio da natureza humana servir-se de medianeiros. Quem está mais nas condições de ser medianeira do que a mãe de Jesus Cristo? Adoremos a Jesus Cristo, nosso Deus e Senhor. Veneremos a Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa,
Os reis magos, quando entraram na gruta, encontraram Maria e o menino Jesus. Nossa Senhora é infinitamente inferior a Deus, mas a Virgem Maria deve ser amada e respeitada. Repito, a Virgem Maria é infinitamente inferior a Deus, mas ela, Mãe de Deus, deve ser amada e respeitada. Nossa Senhora é o caminho seguro para Jesus Cristo. Os reis magos encontram Jesus com Maria, sua mãe, na pobre gruta de Belém. Onde está Jesus? Aí está Maria, a sua mãe. Muitas pessoas ignorantes, os protestantes principalmente, desprezam Maria. Grande ignorância a dos protestantes. Jesus Cristo, Deus eterno, morou 30 anos com Nossa Senhora e nunca reclamou dela. Quem critica a Virgem Maria não agrada a Jesus e não conhece a Bíblia. Na Bíblia, isto é, na Palavra de Deus, encontramos grandes verdades sobre Nossa Senhora, sobre a Virgem Maria. O ódio daqueles que perseguem Nossa Senhora impede-os de conhecê-la. Jesus Cristo nunca criticou Maria e nunca a diminuiu. Ela, a Virgem Maria, é a Mãe de Deus. Deus escolheu Maria para ser sua mãe. E quem critica Maria quer estar acima de Deus. Quem critica Maria quer saber mais do que Deus. Essas pessoas merecem comer capim seco. Isso mesmo, quem critica a Virgem Maria, quem fala mal de Nossa Senhora, quem despreza a Mãe de Deus, merece comer feno, merece comer capim seco. São pessoas estúpidas. Quem despreza Maria, despreza Jesus, porque Jesus nunca desprezou Nossa Senhora. 69ª mensagem sobre os Reis Magos, fé dos Santos Reis. Estimado católico, os Santos Reis, prostrando-se, adoraram o menino Jesus. Eles não foram na gruta para dançar forró, para beber, para fazer algazarra, para fazer bagunça. Foram na gruta de Belém para adorar o menino Deus. Os magos do Oriente deram a conhecer sua fé, seu respeito, seu amor, prostrando-se por terra, adoraram o menino Jesus. Ainda que valham mais as disposições internas, não deve ser desprezado o culto externo. A falta de reverência externa é prova de fraqueza da fé e de coração frio. Não podemos deixar de adorar a Jesus por causa das críticas e zombarias dos inimigos de Deus. Não podemos deixar de adorar Jesus por causa das pessoas que adoram e seguem ao demônio. No Evangelho de São Mateus 2,
10:12 diz: eles, os reis magos, revendo a estrela, alegraram-se imensamente. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o homenagearam. Em seguida, abriram seus cofres e ofereceram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho que não voltassem a Herodes, regressaram por outro caminho para a sua região. São Mateus 2:10-12. Prezado católico, sem fé é impossível uma pessoa agradar a Deus. Os santos reis se aproximaram do menino Jesus com fé, respeito, alegria e amor. Hoje, infelizmente, muitas pessoas desprezam a Deus para agradar o mundo e suas máximas são devoradas pelo respeito humano. Nós devemos aproximar do menino Jesus com fé. A fé é uma virtude sobrenatural infundida por Deus em nossa alma, pela qual nós, apoiados na autoridade do mesmo Deus, acreditamos que é verdade tudo o que Ele revelou e por meio da Santa Igreja nos propõe para crer. Ensina São Pio X. Prezado católico, o católico precisa imitar os reis magos, não se intimidar diante dos críticos. Não podemos inclinar a cabeça diante dos inimigos de Deus, mas devemos enfrentá-los com coragem, valentia e ousadia. Devemos pedir a Deus que aumente a nossa fé. Na carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. 70ª mensagem sobre os reis magos. Essa é a última mensagem sobre os reis magos. Cumprir os propósitos. Repito, cumprir os propósitos. Os reis magos retiraram-se do presépio, dando execução às santas deliberações ali tomadas. Isto é, os reis magos colocaram em prática tudo o que aprenderam na gruta de Belém. Não foi uma visita vazia, uma perda de tempo. Eles se aproximaram de Jesus, luz do mundo, e iluminaram a todos com bom exemplo. Prova-o sua vida, daí em diante toda santa. Eles viajaram para visitar o menino Jesus e aprenderam muito ali na gruta. Agora voltaram para a região onde moravam e iluminavam a todos com um bom exemplo. Em São Mateus 2:10-12 diz: eles, revendo a estrela, alegraram-se imensamente. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o homenagearam. Em seguida, abriram seus cofres e ofereceram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho que não voltassem a Herodes,
regressaram por outro caminho para a sua região. Mateus 2, 10, 12. Prezado católico, aquele que se aproxima de Deus deve mudar de vida, a exemplo dos reis magos. Não pode permanecer apático, relaxado e indiferente. Deve iluminar a todos com bom exemplo. Milhares de católicos recebem a Santíssima Eucaristia aos domingos e passam a semana inteira vivendo como pagãos, vendo novelas, dançando forró, bebendo e vivendo na imoralidade. Infelizmente é assim. Recebem o corpo de Jesus aos domingos e passam a semana inteira vivendo como pagãos, distante do Criador. Estimado católico, como nos retiramos diante do colóquio com Deus da Santa Comunhão e da confissão? Será que saímos da igreja com o nosso coração mudado, com o nosso coração desejoso da santidade, ou saímos da igreja como entramos, as mesmas pessoas, sem desejo de mudança de vida? Como procedemos depois na nossa casa, na rua, na escola, no ambiente de trabalho? A mesma pessoa ou uma pessoa que ilumina a todos com bom exemplo, com firmes propósitos ou com indiferença, com fervor ou com frieza? Não é a abundância dos bons propósitos que nos farão progredir, mas antes a fiel execução do necessário. Não adianta nada fazer muitos propósitos se nós não o colocamos em prática. É muito perigoso receber a Eucaristia, é muito perigoso receber o corpo de Jesus e viver de braços cruzados, se aproximar da confissão e não mudar de vida. Caríssimo católico, conhecemos um pouco sobre os reis magos, sobre os santos reis. Essa matéria sobre os reis magos é ampla. A dividimos em 7 partes. Essa foi a 7ª e última parte da 61ª até a 70ª mensagem. Deus quer que o católico seja membro vivo da Santa Igreja. A Igreja Católica não é sarcófago para conservar múmias. O católico só de nome não se salvará. Ninguém tem certeza absoluta da salvação da alma. O católico precisa viver santamente, precisa desprezar as coisas caducas desse mundo. Ele precisa iluminar com o seu exemplo de vida, ser sal da terra e luz do mundo, como ensina Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador. Sabemos que a vida é curta. Todos os dias morrem milhares de pessoas. O tempo não espera. Devemos entesourar no céu agora, hoje. Após a morte, é impossível entesourar no céu. Não podemos perder tempo.
É muito perigoso morrer de mãos vazias. É perigoso jogar as oportunidades fora. Jesus disse que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Cada católico deixará rastros aqui na terra. Serão rastros de luz ou de trevas, rastros do bom exemplo ou de escândalo. Cada católico deixará uma história aqui na terra. Será uma história de alegria ou de tristeza e sangue. Milhões de católicos pensam que vão enganar a Deus na hora do juízo após a morte. Claro que não. Quem morrer em pecado mortal irá para o inferno para sempre. Fama, dinheiro, mansão, diploma, carro bonito, beleza física, não compra o céu. O que compra o céu é a graça santificante, aquela que recebemos no batismo. Quem morrer sem ela irá para o inferno, ensina o Papa Bento XII. É preciso acordar os católicos que estão dormindo nas garras do demônio. Aquele que caminha longe de Jesus joga a vida fora, caminha na escuridão, no vazio total. Já parou para pensar, católico, viver aqui nesse mundo 20, 30, 50, 80 ou mais anos e comparecer de mãos vazias diante de Jesus juiz? Será que Jesus vai aceitar desculpas do católico preguiçoso, apático e indiferente? Não, claro que não. Ele vai dizer aquelas palavras que o esposo disse para as virgens loucas: não vos conheço. Mateus 25:12. Dizem que a Igreja Católica possui 1,3 bilhão de católicos. Onde eles estão? Vendo novelas podres e imorais, nos botecos bebendo, no carnaval, no forró, de braços cruzados, nos clubes, nas praias e outros lugares. É muito difícil encontrar um católico trabalhando para a glória de Deus e pelo bem das almas. Encontra sim católicos nos botecos, nos forrós, no carnaval, nas praias, nas bagunças, mas evangelizando é muito difícil encontrar um. Para que serve esse amontoado de católicos batizados e crismados? Para que serve? Para nada. É preciso acordar os católicos. O Papa Leão XIII diz que a covardia dos católicos fortalece os inimigos da Igreja. Repito o que escreve o Papa Leão XIII. Ele diz que a covardia dos católicos fortalece os inimigos da Igreja. Por favor, conferir encíclica Sapientiae Christianae, número 18. Prezado católico, devemos lançar uma campanha mundial para acordar os católicos nos 5 continentes.
Repito, devemos lançar uma campanha mundial para acordar os católicos no mundo inteiro. Os inimigos estão invadindo tudo porque os católicos estão dormindo de braços cruzados. É preciso acordar os católicos. Na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 11 diz: já é hora de despertar. E na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 14 diz: acorda, tu que dormes. Nós precisamos lançar uma campanha mundial para acordar os católicos.